E aí pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o hábito, tá? A gente vai dar algumas descrições de como ele funciona, de como que ele afeta a nossa vida e como a gente pode usar ela como uma ferramenta positiva para a nossa vida, tanto pessoal quanto profissional, tá? Bom, o conceito de hábito a maior parte das pessoas conhece, mas só para ajudar a exemplificar, pensa aí você, na sua casa, na sua rotina, o que que você faz desde o momento que você acorda até o final do seu dia. Essa sequência de tarefas que você faz geralmente ao longo do seu dia. Existem tarefas, obviamente, que não são tarefas que envolvem um hábito, mas dentro dessa rotina inteira, se você pensar aí, existem tarefas que você sistematicamente faz e às vezes nem reflete muito sobre como você está fazendo. Por exemplo, sempre quando eu saio de casa, eu tranco a porta. Às vezes é tão automático que às vezes a gente tranca a porta, sai e precisa voltar para conferir porque não tem certeza se trancou. E a gente volta e muitas vezes está trancado. Então, essa ação de entender que eu tranco a porta toda vez que eu saio, certo? Eu tenho ali esse momento, esse hábito de fazer essa tarefa. Isso aí caracteriza o hábito. Algo que a gente faz sistematicamente sem pensar muito sobre aquilo. A gente faz meio que no modo automático, tá? Isso é o hábito. Como que ele pode afetar a nossa rotina? De diversas formas, né? Positivamente ou negativamente. Por exemplo, um fumante que muitas vezes tem o hábito de fumar e depois tomar um cafezinho. Ele tem ali um gatilho, que é justamente aquele momento que ele toma o cafezinho e a partir daquilo ele faz o que ele tem com o hábito que é fumar. E às vezes ele nem presta tanta atenção de que ele tem essa sequência, mas ele tem o hábito de fazer isso após determinada dica, tá? Então isso, por exemplo, é um hábito nocivo, que vai prejudicar a saúde, né? Outros hábitos podem ser positivos, como por exemplo, treinar. A pessoa tem o hábito de acordar, tomar o café, escovar o dente e correr. Faz isso sistematicamente. Às vezes ela nem pensa, ela não tem aquele sofrimento de quem não tem esse hábito. Eu vou correr, mas o treino hoje vai ser intenso. O cara nem pensa muito, a pessoa só simplesmente faz, porque aquilo está enraizado, ela não precisa pensar demais sobre aquela tarefa. Já está registrado como um hábito. Então, a gente tem a possibilidade de registrar diversas tarefas. Isso é algo positivo, porque isso economiza tempo. Imagina a nossa rotina se nós tivéssemos que pensar em cada atividade que a gente faz ao longo do dia. Dirigir, por exemplo, a gente quando cria o hábito de dirigir, olha a atenção para dirigir como que é menor. A gente consegue dirigir e conversar, a gente consegue dirigir e fazer outras tarefas, né? Embora não seja aconselhável, mas a gente consegue fazer algumas atividades junto com a direção, né? E quando a gente está aprendendo a gente não consegue, porque a gente não tem o hábito de dirigir. Então a passagem de marcha, o controle da embreagem, tudo isso a gente faz de forma praticamente automática, porque é um hábito. Se nós não tivéssemos a habilidade de criar esses hábitos, nós teríamos que pensar conscientemente em todas as tarefas ao longo do dia. Isso faria a gente desperdiçar muito tempo e energia. Então, o hábito, se a gente souber criar a nosso favor, né, manipular o hábito a nosso favor, ele é uma ferramenta muito boa, né? Por exemplo, a atividade física, pensando nos personagens. Imagine se o seu aluno tem que sempre pensar em refletir o que ele vai fazer, por que ele vai fazer, será que ele deve fazer atividade física. No entanto, se ele tem um hábito, ele não precisa passar por nada disso. Ele simplesmente vai, executa a tarefa e pronto. É um hábito positivo. Quanto menos ele pensar sobre economia de energia e tempo. Então, 3 dicas importantes, tá? Como que o hábito funciona? Basicamente, ele precisa de uma dica, uma deixa, algo que vai dar start no seu hábito. Depois ele tem, em segundo, né? Ele tem a tarefa que você vai realizar rotineiramente após essa dica. E em terceiro, uma recompensa. Então, todos os hábitos gerados, sejam eles quais forem, nós temos esse mecanismo baseado em 3 partes. Uma dica, que dá o start para o seu hábito, a tarefa, que é o hábito, e a recompensa. Os 3 juntos formam o hábito. Tá? Então, por exemplo, eu tomo um cafezinho, é a deixa. A pessoa vai lá e fuma, por exemplo, é a tarefa. E a recompensa é a sensação que ela tem. Essa sensação de recompensa ela pode variar de pessoa para pessoa. Mas, por exemplo, tem pessoas que têm a necessidade da nicotina mesmo. Então, essa saciedade por essa necessidade da nicotina ou o alívio da ansiedade, por exemplo, são recompensas que as pessoas buscam. Então, entender esses 3 pontos é fundamental, tá? Não é fácil encaixar isso na prática, mas como que funcionaria?
Eu quero criar um novo hábito, por exemplo. O que eu vou fazer? Eu vou primeiro identificar que recompensa que eu estou buscando e que tarefa que eu vou executar para essa recompensa. E depois eu vou criar algo que seja o gatilho. Por exemplo, eu quero criar o hábito de treinar. Por que eu quero treinar? Porque eu quero a sensação de bem-estar e de alívio que o treino me dá. Então, o que eu faço primeiro? Eu procuro algo que seja uma deixa, uma dica para eu começar a atividade física. Por exemplo, escovar os dentes ou tomar um café. Aí você toma um café, faz o treino e depois tem a recompensa da sensação de bem-estar. Então, esses 3 pontos vão criar o conjunto do hábito e repetir ele sistematicamente, né? Cada hábito tem um tempo específico para poder se consolidar, mas repetir ele sistematicamente, ele vai se tornar um hábito para você, tá? Não é fazer uma ou 2 vezes, você tem que fazer isso sistematicamente. E aí você cria uma sequência lógica. Por exemplo, eu escovo o dente de manhã e já vou correr, ou eu tomo café de manhã e já vou correr. Você cria uma sequência e assim você cria um novo hábito. Muitas vezes nós já temos alguns hábitos que a gente quer mudar. Por exemplo, a pessoa que quer deixar o alcoolismo, por exemplo, às vezes ela tem já o hábito de beber e ela quer deixar esse hábito. Tem muitos fatores em volta do alcoolismo, por exemplo, mas se for pensar na parcela desses fatores que é composta somente pelo hábito, o que nós deveríamos fazer na mudança de um hábito, por exemplo? Nós mantemos a dica, por exemplo, um encontro social entre amigos, é a dica para o cara começar a beber. A recompensa é a sensação de bem-estar, de estar socializando. A gente mantém essa recompensa. E a gente ataca onde? O que a gente tenta mudar? A tarefa. Então a pessoa se reúne com os amigos, vai ter a recompensa que ela busca, que é a socialização. E aí nesse meio termo, uma tarefa que era, por exemplo, ingerir bebida alcoólica, ele vai substituir por uma outra tarefa. Esse é o mecanismo da mudança de hábito. Por que é importante entender? Porque nós, às vezes, não temos o hábito de ler, não temos o hábito de estudar, não temos o hábito de treinar. A gente prescreve treino, mas não treina. A gente fala sobre alimentação, mas não controla a alimentação. Então, é muito importante entender como funciona o hábito para a gente tentar aplicar na gente primeiro. Porque se nós que promovemos saúde, né, e essa deve ser a missão número 1 do profissional de educação física, né, mesmo quem vende estética tem que estar preocupado com saúde primeiro. Como é que eu vou vender estética e esquecer da saúde? Nós somos profissionais da saúde. Então nós temos que estar preocupados com os nossos hábitos primeiro, para depois a gente poder vender esses hábitos saudáveis para o nosso cliente. E a gente vende isso. Eu vou entregar para você atividade física, isso vai se tornar um hábito saudável na sua rotina. Mas se eu não vivencio isso, eu não consigo entregar isso para ele. E se eu não entendo o mecanismo, eu não consigo modificar os hábitos do meu aluno. Então é um vídeo resumido, a gente vai falar superficialmente sobre esses pontos, né? Lógico que para entender como se modifica hábito, como se cria hábitos, envolve um estudo muito mais profundo, mas aí fica a dica inicial para começar a entender esse assunto, que são esses 3 pontos, certo? A dica ou a deixa, a tarefa e a recompensa. Isso aqui compõe um hábito. Se a gente entende isso na gente, no nosso cliente, a gente consegue substituir hábitos nocivos por hábitos que trazem benefício à saúde ou até criar novos hábitos saudáveis que vão trazer benefícios não só para a vida pessoal, como para a vida profissional também. Né? O hábito de leitura, o hábito de ter uma atividade de lazer para aliviar o estresse, isso traz benefício para nós profissionais também. Certinho? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever, ativa as notificações e confere aí que em breve a gente traz mais novidades para vocês. Até mais, abração!